Fala galera, beleza? Boa demais? Até que enfim saiu o trailer oficial do Homem-Aranha, Um Novo Dia, e tem muita coisa aqui pra gente poder analisar, galera. Muita referência aqui às HQs, e pessoal, falar pra vocês que tem muitos detalhes aqui bem interessantes também, até mesmo de outros filmes do Homem-Aranha aqui nesse trailer. Então bora analisar esse trailer agora, galera. E já aproveita, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal para não se esquecer depois, galera. Então, bora comigo! E já começando a análise, galera, logo no começo a gente tem um detalhe ali que passa um pouco meio rápido, mas é bem importante, onde que a gente vê o Peter Parker ali assistindo uma live nas redes sociais, e nessa live, galera, mostra ali os amigos dele, né, inclusive a Mary Jane, e aí que vem um peso dessa cena, galera, porque eles comentam ali que estão no MIT, né, e que é justamente um sonho que eles tiveram junto ali com o Peter Parker, galera. E isso faz com que ele fique bem triste e pensativo também, já que ele queria estar vivendo aquele momento, aquela alegria junto com seus amigos. E assim que ele termina de assistir essa live, ele pula de um prédio ali, galera, e ocorre uma cena com um detalhe visual bem interessante ali, que a gente acaba percebendo que a roupa dele ali, o uniforme do Homem-Aranha, ele fica balançando, vibrando, galera. Semelhante também ao que aconteceu no filme Homem-Aranha Amazing Spider-Man, né, do Andrew Garfield, que ficou bem legal essa cena, galera, ver a roupa dele balançando, não aquele uniforme totalmente grudado igual era antigamente. Então é mostrado pra gente o Peter com aquela cartinha, né, que vem lá do final do último filme, aonde que ele pensou em mandar pra Mary Jane, e ele acaba nela, né, ele acaba explicando tudo ali o que aconteceu, né, e acaba falando muito nisso, explicando pra ela o que aconteceu, por que que aconteceu aquilo, que a gente viu lá no Homem-Aranha, pessoal, no último filme. E galera, um detalhe bastante interessante é que tem uma referência direta ali às HQs, né, aonde que, se eu não me engano, é a HQ Amazing Spider-Man 589, aonde que a gente vê um arco ali, onde o Homem-Aranha, ele acaba recebendo a chave da cidade de Nova York, e isso é como se fosse um símbolo ali de reconhecimento vindo do prefeito, galera. E nesse trailer, a gente vê exatamente a mesma cena, a mesma ideia, porém, é uma mulher ali entregando para ele. No caso, provavelmente deve ser a prefeita ali da cidade de Nova York. Falando de uma parte bem legal também do trailer, é onde começa a aparecer os outros personagens, né? A gente vê ali o Justiceiro, Frank Castle, e ele parece ali que tem uma relação meio que diferente ali com o Homem-Aranha, porque os dois combatem o crime, mas de formas completamente ali diferentes, né, pessoal? Onde o Homem-Aranha é contra ali matar, né? Ele tenta mais prender e levar à justiça os bandidos em si. Já o Justiceiro não liga tanto para isso, e parece que o Homem-Aranha aqui, eles têm aquele impedimento ali entre um e o outro ali, onde o Homem-Aranha não quer, não machuca tanto os bandidos, não mata o Frank Castle também não é muito desse sentido, ele bate mesmo e machuca. Então rola ali meio que uma disputa entre os dois no filme. Tanto é, pessoal, que tem uma cena que o Peter Parker tá super brincalhão ali, onde o Justiceiro tenta xingar ele, e o Homem-Aranha ele simplesmente manda uma teia ali na boca do Justiceiro e fala pra ele ir pra casa. Bem semelhante ali, né? Aquela tipo de personalidade do Homem-Aranha que a gente via lá nas HQs e nas séries animadas também da década de 90 ali. Ficou bem legal. E tem um ponto bem interessante que é bem um núcleo ali desse filme, que é justamente os poderes do Peter Parker, galera. Porque ele começa a entender que o seu DNA ali, né, ele está se alterando, galera. Ele começa a sofrer algumas mutações ali genéticas. E uma delas é bem interessante, né? E onde que ele começa ali, de fato, a soltar teias orgânicas, galera, sem depender ali daqueles lançadores que ele tinha anteriormente. Semelhante ali, né, ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, pessoal. E isso é bem legal também. E devido a essas mutações, ele chama o Bruce Banner ali para poder conversar sobre o seu DNA, e a gente vê que essas mutações estão deixando ele bem mais forte, galera. Tanto que tem uma cena ali que ele puxa como se fosse de forma normal ali, né, a teia, mas porém ele sai voando, ele vai longe, pessoal. E ele até chega ali em determinado momento, né, até quebrar uma caixa d'água, pessoal, com tamanha força que ele puxou. E não é só essa força do Peter Parker que está aumentando, galera. A percepção dele também está sendo muito ampliada, pessoal. Aonde que a gente consegue ver também no trailer, eu vou estar colocando aqui para vocês, uma cena onde que o Homem-Aranha, ele parece estar muito sensível, tanto que nessa cena específica, né, aonde que uma simples gota ali caindo num balde, da torneira caindo num balde, aquilo incomoda ele de forma absurda, pessoal. Como que se de fato a percepção dele estivesse aumentada ali infinitas vezes. Então pensa comigo, galera. Porque aí fica uma pergunta: por que que eles estão bufando ali o Homem-Aranha, pessoal? Seria para se preparar para um próximo filme dos Vingadores em específico, galera? Para poder aguentar ali a trocação, as lutas, as batalhas?
justamente pro filme dos Vingadores Doomsday? Será que seria isso, galera? Fica a dúvida aí, hein? Então é falado que a aranha, ela passa por um ciclo, galera, aonde que em determinado momento ela fica mais fraca ali, né? Ela fica mais vulnerável, mas que depois disso ela fica bem mais forte. E isso bate exatamente com a cena e que ele puxa a teia ali, né? E vai muito longe, pessoal, mostrando exatamente a sua força ampliada. Então chega um momento do trailer que aparece um vilão ali meio que invisível, galera. Porque ele acaba trocando ali de corpo por corpo ali das pessoas, que parece que ele está literalmente ali, né, possuindo as pessoas. E sinceramente, eu não lembro de um vilão clássico ali do Homem-Aranha que tenha esse tipo de poder específico, galera. Onde que a gente já viu alguns exemplos ali da Madame Teia, que ela consegue modificar ali as pessoas para poder controlar elas a partir do momento que ela tem um DNA de uma aranha. Mas algo como troca de corpo mesmo assim, eu não lembro agora de cabeça se existe algum vilão. Talvez esse seja um vilão específico para esse filme, pessoal. E falando em vilões do Homem-Aranha, galera, a gente vê aqui o Escorpião, que é um vilão bem conhecido ali do Homem-Aranha, e ele está com uma pegada bem tecnológica, né? Que parece que ele juntou peças ali, igual a gente viu nos filmes anteriores, das invasões alienígenas, para poder montar a sua armadura, né? Virando um escorpião ali meio que de verdade. E ficou bem legal, principalmente o design da cauda dele ali, todo robótico. E o ator também, eu achei que ficou bem convincente no papel. E pessoal, o que falar das cenas de câmera lenta desse trailer, galera? Que ficaram muito legais mesmo. Principalmente aquelas cenas, umas cenas bem específicas que eu vou estar falando para vocês agora, que são bem parecidas com as cenas do Homem-Aranha do Andrew Garfield, galera, do Amazing Spider-Man, aonde que ficou super idêntico mesmo ali, a vibe também ficou bem parecida, e eu vou tentar estar colocando aqui as duas cenas para vocês compararem como que elas ficaram super parecidas. E galera, o pessoal que gosta bastante do Homem-Aranha vai ficar muito feliz porque teve uma cena perfeita no trailer, que é referência à capa do Amazing Fantasy, número 15, se eu não me engano, que ele acaba lançando ali um AT e segurando um cara ali de terno com outro braço, pessoal. E o trailer recria exatamente essa cena, pessoal. Isso foi muito legal e bem fiel também às HQs. E galera, no final do trailer a gente vê os amigos ali do Homem-Aranha que acabam se aproximando dele e tudo leva a crer que nesse momento, galera, ele deve contar ali para Mary Jane, para seus amigos, o que aconteceu de verdade, né? Até que tem uma cena ali onde que os dois estão parados ali frente a frente, que passa pra gente essa impressão que eles estão conversando um assunto mais sério. E se isso acontecer, pode ser um momento muito importante ali do filme, galera. Então é isso, pessoal. Se você quiser continuar acompanhando ali as próximas novidades sobre o filme do Homem-Aranha, e quando ele lançar também, já fica ligado aqui no canal, pessoal. E não se esquece, né, de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer, pessoal, e atingir mais pessoas que gostam de série, filmes, animes da Marvel, DC no geral, galera. Então já ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo do canal. E até a próxima, galera. Tamo junto. Fui!